Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui pro Histórias do Brasileirão, segunda temporada e a segunda rodada da Série A do Campeonato Brasileiro de 2024. Tem dois clássicos sensacionais. O primeiro que a gente vai falar deles é Flamengo e São Paulo. Esse jogo tem um sabor muito especial para o torcedor do São Paulo e vai tentar buscar essa superação na partida do Maracanã dessa segunda rodada. Por quê? Na grande campanha do Flamengo de 2019, o único time de fora do Rio de Janeiro a tirar pontos do Flamengo como mandante foi o São Paulo. Lembrando que na reta final da competição, o Flamengo teve um empate de 4-4 com o Vasco, mas foi um jogo que pode se dizer de campo neutro, porque as duas torcidas tiveram acesso ao Maracanã e em condição de igualdade, embora a do Flamengo fosse maioria, mas as duas torcidas tiveram condição de igualdade naquele confronto. Contra o São Paulo não, o Flamengo era totalmente mandante no Maracanã, os dois times se enfrentaram, vamos trazer aqui. O jogo foi no dia 28 de setembro de 2019, um sábado, tá? Pela 22ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, com 62.541 pagantes no Maracanã. Foram 67.051 presentes. O Flamengo e São Paulo empataram por 0-0. Foram os únicos pontos perdidos para o Flamengo como mandante em casa, né, para times de outros estados, ou como mandante realmente, porque no jogo com o Vasco, como eu expliquei, ele não foi. Vamos pegar aqui, olha só, a escalação do Flamengo, aquele Flamengo de 2019, do Jorge Jesus. Diego Alves, Rodinei, depois Rafinha, Rodrigo Caio, Pablo Marim e René. Pires da Mota, depois Gerson, Willian Arão, Arrascaeta e Everton Ribeiro. Bruno Henrique e Gabriel, o Gabigol, o técnico, o Jorge Jesus. O São Paulo, vamos passar o São Paulo aqui pro torcedor do São Paulo saber. Tô pegando aqui, ó, no Consagrado no Gramado, um grande livro do Roberto Assaf, um dos maiores pesquisadores do futebol brasileiro, tem a história do Flamengo completa. O time do São Paulo, naquele sábado no Maracanã, foi Thiago Volpe, Juan Fran, Bruno Alves, Arboleda e Reinaldo. Luan, Tietê, depois Vitor Bueno, Hernanes, depois Hudson e Daniel Alves. Antony, depois Lisiero e Pablo, o técnico, foi o Cuca. Então quer dizer, o Flamengo precisa vencer o São Paulo, já ganhou na primeira rodada, quantos mais pontos somar, melhor nessa tentativa de ser campeão brasileiro de 2024, recuperar o título, né? O Flamengo ganhou pela última vez o Brasileirão em 2020, tá? O Galo ganhou em 2021, o Palmeiras é o atual bicampeão, e o São Paulo tenta um jogo de superação, assim como fez em 2019, quando parou a grande máquina flamenguista, na época comandada por Jorge Jesus. E aí, pessoal, outro grande clássico que nós temos nessa segunda rodada de Série A, Palmeiras e Internacional. Um jogo entre dois clubes que venceram na primeira rodada, então quer dizer, brigando ali pelas primeiras colocações do Campeonato Brasileiro, é só o início, mas nos pontos corridos, os mesmos 3 pontos da primeira rodada valem assim como os últimos da 38ª rodada. Então vale a mesma coisa, ganhar 3 pontos na primeira rodada ou na 38ª rodada. Pela força que o Internacional vem, embora ainda não faça uma boa temporada, mas pela qualidade do elenco, a gente não pode descartar o Colorado da briga pelo título. E o Palmeiras, atual bicampeão, é favoritaço, né? Um grande favorito a conquistar a taça e chegar ao tricampeonato, igualando a marca que o rival São Paulo já alcançou nessa era dos pontos corridos, né? 2003 o Cruzeiro, 4 o Santos, 5 o Corinthians, aí o São Paulo foi campeão 6, 7, 8, 2006, 2007, 2008, sob o comando do Muricy, o único tricampeão em sequência na era dos pontos corridos, tá? E o que acontece? Olha só, esse confronto entre Palmeiras e Internacional é muito especial, já que a gente está falando de tri, né? São os únicos clubes bicampeões brasileiros em sequência nos anos 70. A gente precisa lembrar que hoje, com a unificação de títulos, a regra, né, dos campeões brasileiros, ela é diferente. Mas lá nos anos 70, para a turma, o Brasileirão tinha começado em 71. E o Palmeiras foi o primeiro bicampeão em sequência da história do Brasileirão, então, isso antes da unificação. Primeiro promovido em 2010, depois, agora recentemente, a CBF reconheceu o título do Atlético de 1937. O Palmeiras, ele foi bicampeão em 72 e 73, tá? E sempre tendo o Internacional pelo caminho. Em 72, ele foi campeão com empate por 0-0 com o Botafogo, num jogo único, e antes ele tinha passado na semifinal justamente pelo Colorado. Em 73, que ele foi bicampeão, tendo o São Paulo como vice, esse título foi conquistado num quadrangular, tá, em turno único,
que contava ainda com as presenças de Cruzeiro e Internacional. Então o bicampeonato palmeirense de 72 e 73 teve o Inter participando. Aí em 75 e 76 foi a vez do Colorado ser bicampeão brasileiro em sequência. Em 1975 bateu o Cruzeiro na decisão, jogo único no Beira-Rio com gol do Figueroa, e em 76, de certa forma, fez alegria palmeirense também, porque venceu o Corinthians também em jogo único no mesmo Beira-Rio, tá? Venceu por 2-0 e aí conquistou esse primeiro bicampeonato em sequência. Então quer dizer, a gente terá na briga aí pelas primeiras posições do Brasileirão, nesse início de edição de 2024, um confronto entre dois clubes que fizeram história lá na metade, no início dos anos 70, né? 72, 73, o Palmeiras bicampeão, 75, 76, o Internacional bicampeão. Um abraço, pessoal!